Vamos lá, vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, vamos? Eu queria que você que está com a sua Bíblia aí na sua casa, abrisse ela comigo. Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 17, nós vamos ler a partir do versículo de número 20 em diante, tá bom? Lucas, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 20, nós vamos estar meditando nessa palavra. Daqui a pouquinho nós vamos clamar a Deus, daqui a pouquinho nós vamos interceder, tá bom? Mas antes disso eu queria deixar uma palavra. Eu estou aguardando aqui o pastor Jorge mandar a solicitação para a gente cantar os louvores. Bora ver se ele está online aqui, se ele entrou. Se ele puder mandar aí, a gente vai aceitar que ele está com violão lá, está com toda a aparelhagem dele lá para louvar a Deus também, antes da gente ministrar a palavra do Senhor. Vamos lá, meus irmãos, vamos ler a palavra? Vamos lá, Lucas capítulo 17, versículo 20 em diante, nos diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, e nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. Outra versão vai dizer, o reino de Deus está dentro de vós. Depois disse aos seus discípulos, chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês, lá está ele ou aqui está, não se apressem em segui-los. Pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. E aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e os destruiu. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não desça para apanhar os seus bens. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, a preservará. Eu lhes digo, naquela noite, duas pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra será deixada. Duas mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra será deixada. Até aqui, queridos, eu vou terminar essa leitura no versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler está nos falando acerca do ensinamento que Cristo deu aos discípulos acerca do reino de Deus. E é interessante que o desprezo que os judeus deram a Cristo foi exatamente por conta de um reino espiritual que Cristo estabeleceu dentro dos nossos corações. Nós sabemos que dentro da cultura judaica e da sua fé, eles aguardam o Messias de forma gloriosa, rica, vindo de um trono, vindo com todo o aparato real. Mas não, o Messias, o Cristo, nosso Cristo, veio montado no jumentinho, filho de jumenta, e entrou em Jerusalém com toda a humildade. Ele veio para servir e não para ser servido. Ele se esvaziou. Paulo deixa isso claro em Filipenses, no capítulo 2, dizendo que Cristo se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo e humilhando-se, sendo servo até a morte e morte de cruz. Então, quando nós paramos para olhar acerca desse reino, Jesus diz assim, o meu reino não vem de aparência visível. Ele não vai ser eles ali, ou aqui está ele, ou ali está ele. Não, porque o reino de Deus já está entre vós. Gente, Jesus aqui, ele não está descartando o reino literal que haverá na terra, ok? Cristo não está descartando um reino milenar. Jesus vai reinar como rei. Ele vai se assentar no trono de Davi. Ele vai governar sobre os 4 cantos da terra. Então ele não descarta com esse texto, como alguns acreditam,
que não haverá milênio por conta que o reino de Cristo já está dentro de nós, e pegam esse texto afirmando que não haverá milênio. Todavia, a Bíblia nos diz que há um reino preparado para todos nós. No mesmo livro de Lucas, você vai observar lá no capítulo 22, no versículo de número 29 em diante, o texto diz assim, eu lhes designo um reino, assim como meu Pai designou a mim, para que vocês possam comer e beber, e a minha mesa no meu reino, e assentar-se sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então, além de Jesus dizer que o reino já está dentro de nós, ele deixa claro que esse reino também é futuro, também é escatológico, que também haverá um reino em que está sendo reservado para os salvos. Os salvos reinarão. Pastor, essa é uma doutrina bíblica? Sim. Por quê? Porque quando você vai para a Bíblia, Apocalipse capítulo 2, versículo 26 ao 28, a promessa para a igreja de Tiatira é que, assim como Cristo regerá as nações, ele fala, o que vencer, eu darei poder sobre as nações, e regerão com vara de ferro, porque assim como eu recebi do meu Pai, vocês também receberão a estrela da manhã. Então há uma promessa de um reino. Quando você vê Daniel, capítulo 7, versículo 22, até o 27, você vai ver que ali Daniel profetiza dizendo que o reino será entregue aos santos, ao povo do Altíssimo, e eles reinarão para todo sempre. Haverá um reino, há um reino literal. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 ao 5, diz que os mártires da tribulação ressuscitarão e se assentarão em tronos e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então, o que Cristo quis dizer que esse reino já está entre nós? Ele descartou o milênio literal? Não. Ele está declarando aqui que o início desse reino, ou a parte mais importante desse reino, inicia-se com a separação da igreja. Ou seja, a eclesia, no grego, que significa um povo tirado para fora, seria a parte aonde Cristo tiraria os herdeiros desse reino, e por que não dizer os co-herdeiros com Cristo. Nós reinaremos com Cristo no milênio. Há uma promessa de um reino futuro, mas esse reino não veio quando Cristo começou a pregar, porque João Batista pregou, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Cristo também disse, o reino dos céus está entre vós. Ele deixa claro que esse reino inicia-se com uma parte importantíssima. Quem é? A igreja. Então, se nós somos o povo tirado para fora, se nós somos a igreja de Cristo, e nossa pátria não é aqui, nosso reino não é agora, nós apenas somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Por isso que eu quero chamar a sua atenção e dizer que não adianta a gente se desesperar com o que está acontecendo, perder a nossa fé, viver angustiado, viver com síndromes do medo, do pânico, achando que é o fim de tudo. Calma, nosso reino não é aqui, nossa pátria não é aqui. Nós somos peregrinos e forasteiros, e enquanto estivermos aqui, esse reino está de maneira invisível, manifestada nos nossos corações. Então nós somos representantes desse reino na sociedade que nós vivemos. Então a igreja de Cristo, ela é embaixadora de Cristo, ela é representante dos céus, ela é um reino de sacerdotes, nação santa, povo adquirido por Deus para anunciar o evangelho. Então nós olhamos para o cenário mundial, nós não contemplamos como o ímpio contempla. Para o ímpio é o fim. Para o ímpio é a incerteza. Para o ímpio, o temor da morte. Para o crente, não. O crente não olha assim. O crente olha o cenário entendendo que já é a última hora. Entendendo que Cristo vai voltar. Que Cristo em breve voltará para arrebatar a sua igreja. Essa é a nossa esperança. E quando a gente para pensar nisso, dentro desse sermão, Jesus nos deixa algumas lições que seriam uma comparação de verdades do Antigo Testamento para realidades que ocorreriam
nos últimos dias? A primeira coisa que eu quero dizer para você é que Jesus deixou bem claro que os últimos dias seriam como os dias de Noé. Ou seja, ele deixa aqui bem claro, aonde os homens casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam, compravam, vendiam. Jesus deixa claro que os últimos dias seriam dias de Noé. Por que Cristo manda nós voltarmos para os dias de Noé? Ele deixa claro que assim como houve alguns acontecimentos pré-diluvianos, da mesma forma haveria acontecimentos e sinais na sociedade que antecipariam a volta de Cristo. Falando antecipar não é de adiantar, mas sinais que antecedem, ou seja, que mostram que esse dia está perto. Ok? Você está me compreendendo? Então, Cristo nos manda voltarmos aos dias de Noé. O que acontecia naqueles dias de Noé? É interessante que nos dias de Noé houve uma banalização do casamento. Em Gênesis capítulo 6, versículo 1 diz, e os filhos de Deus casaram com as filhas dos homens. Eu não vou entrar na discussão desse texto, porque existem 3 vertentes teológicas acerca de quem são esses filhos de Deus. Alguns acreditam que são anjos, só que Cristo disse que anjo não casa nem dá em casamento. Outros dizem que são os filhos de Sete. Outros vão dizer que eram filhos que Adão e Eva tiveram no Éden, porque a palavra multiplicarei de sobremodo a dor da tua gravidez. Todo mundo sabe que multiplicar 0 vezes 0 é 0, então se multiplica é porque já tinha algo. Então essas vertentes, eu não vou entrar nessa questão e nem vou dar minha opinião sobre isso, vou deixar você pensar, mas havia uma banalização do casamento. Os filhos de Deus casavam com as filhas dos homens. Ou seja, casamentos místicos, casamentos profanos. Pare um pouco e pense no que está acontecendo na sociedade que nós vivemos. Da mesma forma, o casamento está banalizado. O índice de divórcio cresceu ao longo desses anos. O índice de adultério é assustador. As pessoas estão casando e com um mês estão se divorciando. O casamento perdeu a sua importância para a sociedade. E por que não dizermos acerca de casamentos ilícitos, aonde a Bíblia condena entre homossexuais, pessoas do mesmo sexo? Tudo isso é uma banalização, aonde nas paradas zombam-se da Bíblia, zombaram da nossa fé, zombaram dos símbolos cristãos, profanaram Cristo, crucificaram Jesus com vestimentas imorais, cuspiram, né, na imagem de Cristo, né, nos crucifixos e outras coisas. Ou seja, a família tem sido banalizada há muito tempo. Então nós paramos para olhar o cenário mundial hoje e vemos esses sinais que antecedem a volta de Cristo, como as pestes, e isso engloba também o Covid-19. Nós observamos, queridos, que assim como foi no dia de Noé, da mesma forma acontece nos nossos dias. A família tradicional, a família que Deus criou, tem sido zombada e banalizada. Você consegue ver isso também até mesmo dentro das igrejas, onde o divórcio entre pastores está em um índice muito alto. Então, alguns deixam a esposa guerreira para casar com uma novinha. Então, o que havia nos dias de Noé era a banalização do casamento. E isso nos liga a Romanos 1, que o texto diz bem claro, e eles se extraviaram, eles profanaram entre si, deixaram o uso natural, né, da mulher com varão e se inflamaram mulher com mulher, homem com homem, recebendo em si a sua condenação. Ou seja, essa banalização é contemplada nos nossos dias. Só que as pessoas elas esquecem, né, que o juízo de Deus está vindo sobre a face da terra. Outra coisa interessante que aconteceu nos dias de Noé é que os filhos dos homens casavam-se, davam-se em casamento. Ou seja, gente, aonde está o pecado de casar e dar-se em casamento? Você vai entender o que Cristo quis dizer. Eles comiam, é pecado comer? Não. Eles bebiam, eles vendiam, eles compravam. Ou seja, o que nos leva a pensar aqui nesse texto, escute o que eu vou dizer para você.
um desprezo ao anúncio do juízo que Noé trazia e o apego das coisas materiais. Mas eu vou já abordar isso um pouco mais à frente. O que havia nos dias de Noé, gente? Havia constante rebelião contra Deus. Em Gênesis 6, versículo 5, o texto diz: não deixarei mais o meu espírito sobre o homem, porque o homem é mau, o homem é perverso, o homem é rebelde. Em 1 Pedro 3,20, eles dizem que aquela geração eram rebeldes a Deus nos dias de Noé. Eles zombavam no Criador e na mensagem de Cristo. O que havia mais? Havia um desprezo à pregação de Noé. Sabe o que é interessante? Quando Noé, ele teve seus filhos, em Gênesis capítulo 5, versículo 32, o texto diz que ele tinha 500 anos. Em Gênesis 7, versículo 11, quando ele entrou na arca, ele tinha 600 anos. Se você faz uma conta bem fácil, há mais ou menos 100 anos de intervalo entre quando Noé teve os filhos e quando ele completou sua obra da arca e entrou na arca. Por 100 anos, Noé foi pregoeiro da justiça. Em 2 Pedro 2,5 diz que Noé pregava. E o que acontecia? Havia um desprezo à pregação de Noé. Aquela geração zombava da mensagem de Noé. Assim será os dias do Filho do Homem. Uma zombaria da mensagem da fé cristã. Gente, não se assuste quando a gente para observar que nunca se viveu um período onde a pregação cristã foi mais banalizada do que este século. Se beijaram em cultos cristãos, em pregações. Infelizmente, você fala que Cristo está voltando e as pessoas não atentam para isso. Não é de se assustar que diante de tudo que está acontecendo há uma frieza espiritual. Não é de se assustar que diante de todos esses sinais que estão à nossa volta, os crentes estão pecando contra Deus, estão deixando de orar, estão deixando de ler a Bíblia, estão se esfriando na sua fé. Mesmo com todos esses sinais, a pregação entra aqui, sai aqui. Ou seja, nos dias de Noé havia um desprezo à pregação cristã. Pare para observar o que está acontecendo hoje. Beleza? Serão como nos dias de Noé. Outra coisa interessante, queridos, da mesma forma, ele nos leva a um outro fato bíblico. Qual fato bíblico? E acontecerá como foi nos dias de Ló. Como foi exatamente nos dias de Sodoma e Gomorra. O que é interessante é que assim como eu fiz uma explanação de alguns acontecimentos que ocorreram antes do dilúvio, ele leva-nos também a observar os sinais que aconteciam nos dias de Ló. O que havia nos dias de Ló? É interessante, queridos, que da mesma forma os homens escarneciam diante do Deus fiel, verdadeiro e santo. Como assim? Havia uma perversão sexual. Em Judas, que só tem um capítulo no versículo 7, diz que eles inflamaram seus corpos entre si, se prostituindo. Eles zombavam. Não é à toa que quando os anjos foram visitar Ló, aqueles homens ficaram à porta e disseram: Ló, quem são esses varões que estão aí dentro? Ló, eu tenho filhas, pegue as minhas filhas, façam o que quiser com elas, mas não mexam com eles. O que os homens diziam? Não, nós queremos nos deitar com aqueles homens. Da mesma forma como foi no dia de Ló, nós observamos que havia também, assim como nos dias de Noé, e assim como nos dias de Ló, um apego às coisas materiais. Por quê? Porque no versículo 32 o texto diz assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Essa é uma admoestação pequena, mas muito séria. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela é a mulher que se converteu numa estátua de sal, porque olhou para trás. Por que ela olhou para trás? Porque as preocupações da vida que ela tinha na cidade, suas posses, suas riquezas, sua posição, seus status, foram mais importantes do que a mensagem dos seres celestiais. Ou seja, havia ali um apego às coisas materiais. Eu queria que você olhasse para a sua Bíblia agora, você que está com ela aqui. Não foi só a prostituição que destruiu Sodoma e Gomorra. Vou repetir.
não foi só o pecado de prostituição, de lesbianismo, de homossexualismo, não foi nada disso, não foi apenas isso que trouxe o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Você sabia disso? Pega aí a sua Bíblia comigo e vai lá para Ezequiel, capítulo 16, versículo 48. Vai lá. Ezequiel, capítulo 46, capítulo 16, versículo 48. Vai lá. Ezequiel 16, versículo de número 48. Vamos lá. Ezequiel 16, versículo de número 48 e 49. Nos diz assim: juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor. Olha o que diz o texto. Sua irmã Sodoma e as filhas dela jamais fizeram o que você e as suas filhas têm feito. Ou seja, Deus está dizendo para a geração de Ezequiel que aquela geração era pior do que Sodoma e Gomorra. Olha o 49. Ora, este foi o pecado da tua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Além das práticas repugnantes, eles também eram orgulhosos, eles também eram egoístas, eles desprezavam os pobres, os órfãos e as viúvas, eles eram despreocupados com a vida, mas apegados com seus bens materiais. Olha o que Cristo disse: lembrai-vos da mulher de Ló. A geração que nós vivemos hoje, ela é uma geração materialista. Desculpe eu lhe dizer, mas é uma verdade. A geração que nós vivemos, que eu creio que é a geração do arrebatamento da igreja, é uma geração que tem o seu foco nas coisas terrenas. Vamos parar para a gente pensar os temas das nossas pregações? Vitória, porta aberta, prosperidade, Deus vai te dar, você vai ser grande, você vai ser rico, determine, profetize que você vai receber o melhor dessa terra, você vai ser próspero, o seu inimigo vai estar debaixo dos seus pés, e etc. Preste atenção na letra dos nossos hinos, dos temas das nossas campanhas. Você observa que a geração que nós estamos vivendo, da mesma forma, é idêntica à geração de Sodoma e Gomorra. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela olhou para trás sentindo tristeza pelo que havia deixado e acabou se transformando numa estátua de sal. Gente, precisamos voltar os nossos olhos para os céus. Tudo o que está acontecendo, nós precisamos ter o nosso coração fervoroso pelos céus. Precisamos desapegar das coisas dessa vida. Desapegar do anseio pelo materialismo. Não estou dizendo que você não vai estudar, que você não vai comprar, que você não vai ter as coisas assim. Mas eu pergunto, o texto diz assim, eles compravam, vendiam, casavam, se davam em casamento. Isso não são pecados. Mas era que o foco daquela geração era exatamente com as coisas do mundo, em detrimento da realidade da mensagem iminente da destruição. Gente, nós vivemos os últimos dias e nós precisamos voltar os nossos olhos para os céus. Precisamos voltar os nossos olhos para as promessas da volta de Cristo. Pregadores que estão me ouvindo aí agora, está na hora de você incluir no seu sermão a volta de Jesus. Está na hora de você começar a parar de pregar vitória e começar a pregar a vitória verdadeira, que é a volta de Cristo e o arrebatamento da igreja. Está na hora de você parar de profetizar bênçãos financeiras e começar a proclamar arrependimento a essa geração. Nós estamos em um iminente juízo divino, as pestes estão vindo, nós não estamos na grande tribulação, tá? Não estamos ainda, estamos no princípio das dores, como eu já havia gravado vídeo falando sobre isso, antes mesmo de tudo isso. Nós estamos já nos últimos dias e, infelizmente, a geração que nós vivemos não olha para isso.
não procura essas coisas, não busca os céus, como Paulo escreveu em Colossenses 3, olhai para cima, vossos olhos têm que estar em cima, onde Cristo está sentado. Precisamos desapegar dos nossos achismos e orgulhos e soberbas. Está na hora de você pedir perdão de quem você magoou. Está na hora de você pedir perdão de quem você feriu. Está na hora de você baixar um pouco a sua cabeça, deixar os seus orgulhos, sua posição, seus status e observar o que Deus está ensinando para o mundo. O que é esse? Qual a lição que Deus está ensinando para o mundo? Está morrendo rico, pobre, grande, pequeno, faltando ar, aquilo que é de graça. Nós paramos para olhar para tudo isso, o que vem ao nosso coração? Jesus está voltando. Está na hora da gente começar a mudar a nossa percepção, a nossa cosmovisão cristã e parar de brigar por conta de política no Facebook, parar de ficar brigando por teologia no Facebook. Está na hora de você proclamar que Jesus está às portas. Está na hora da gente se desapegar das coisas desse mundo e passarmos a olhar para as coisas de Deus. Gente, nós estamos numa temática na igreja que 2021, ele é o ano do reino de Deus, a minha prioridade. Nós estamos ensinando as nossas ovelhas que Deus tem que ser a prioridade da nossa vida. Vem cá, se Jesus voltasse agora, você estaria preocupado com o seu carro, com a sua casa, com a sua faculdade, com o seu nome, com os seus sonhos? Se fala muito em sonho, Deus vai realizar os seus sonhos, eu vou ser diferente aqui. Não, tem sonho que Deus não vai realizar. Tem sonhos seus que Deus não vai fazer, porque não está nos planos de Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Muitos falam que José sonhou e Deus... Não, Deus deu o sonho para José. José nunca imaginou que seria governador do Egito. Nunca passou pela mente dele estar sobre os seus irmãos. O Senhor deu para José o sonho, os dois sonhos, e colocou José onde ele queria. Então, está na hora da gente começar a olhar com o olhar de esperança para tudo isso. Gente, não se desespere. Se você partir dessa vida, você vai para a sua pátria. Você nunca mais vai sofrer. Ali não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor. Então, quando a gente está preocupado com as coisas desse mundo, e tem gente que está sem dormir, tem gente que está sem forças, desesperados, aflitos. Eu quero deixar uma palavra para quem perdeu alguém esse ano. Você vai rever essa pessoa muito em breve. A trombeta vai tocar e 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, diz que nós não podemos nos entristecer como os demais que não têm esperança. Se Cristo ressuscitou, Ele vai trazer com Ele os que já dormem. Então é na hora da gente começar a olhar para o céu. Por quê? Porque em breve nós estaremos todos juntos na glória. Você crê no que eu estou pregando essa noite? Você crê nessa palavra que Deus está liberando para você essa noite? Está na hora de você começar a ser mais espiritual e deixar de ser mais carnal, né? Deixar de ser frio, deixar de ser mundano, deixar de ser brigão, contendeiro, deixar de ser fofoqueiro, futriqueiro. Tá hora de você olhar para o céu. Amém? Quantos estão aí recebendo essa palavra?